Hoje vamos continuar a falar de patos e para isso começo por dar as boas-vindas ao José Sousa. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Então vamos continuar a falar de patos, é isso? É verdade, eu na última conversa expliquei que tinha ido a Donhana. Não vou aqui repetir a história toda, ela está na última conversa, que é no episódio 121 do Pato Bico Vermelho, mas queria fazer uma correção porque eu nesse episódio referi que antes desse pato bico vermelho nós só tínhamos falado de duas espécies de patos, que era o pato real e o eider, e já depois do episódio ter ido para o ar reparei que me tinha esquecido de referir que tínhamos falado de dois outros patos mergulhadores, que foi o zarro comum e o zarro negrinha, que eu tinha observado na Holanda. Portanto, o pato bico vermelho foi o quinto pato nesta série de conversas. Só que agora, nesta ida à Donhana, tive a oportunidade de ver uma série de espécies novas, entre as quais o pato bico vermelho, este que vamos falar hoje, que é o arrabio, e mais alguns que se seguirão. Portanto, há agora aqui uma concentração de conversas em redor do grupo dos anatídeos. É chamada patalhada. Patalhada ou pataria, como eu às vezes digo também. Olha, então agora vamos começar aqui precisamente vou-te perguntar aqui precisamente, arrabio ou arrábio? Olha, essa é uma questão interessante e nós, depois de terminarmos a última conversa, por acaso falámos sobre isso, já em offline, e, um, e eu também não sabia a resposta quando me perguntaste isso no outro dia, de modo que pensei, vou averiguar. E fui procurar, tentar encontrar algumas pistas que ajudem a responder a essa questão. Comecei por ir consultar uma das principais referências que eu uso para o princípio do século XX, que é o catálogo sistemático e analítico do Rei Júnior, produzido em 1931. E o livro do Rei Júnior registra unicamente arrabio, não tem mais nenhum nome. E então pensei, vou procurar mais atrás, porque às vezes há a bibliografia mais antiga que registra outros nomes. E então fui ver o que diz o Taito. O Taito, embora seja um livro publicado em inglês, tem nomes em português, e o Taito registra dois nomes, registra Arrabio e registra Rabi Junco. Mais para trás ainda, o livro, o catálogo do Paulino de Oliveira, de 1896, também tem Arrabio ou Rabi Junco. O catálogo do Albino Giraldes, que era um catálogo das espécies existentes no Museu de Coimbra, e que por acaso para esta espécie dá o nome científico da fila acuta. Portanto, os nomes científicos foram sempre mudando ao longo dos tempos, como eu já referi, depois voltou a ser Anas. O Albino Giraldes também registra Arrabio ou Rabi Junco. E mais para trás ainda, por volta de 1860, num dos primeiros catálogos que é feito com nomes portugueses, que é o do Barbosa do Bocage, em 1862, salvo erro, que era um catálogo sobre as aves do Museu de Lisboa, ele registra unicamente Rabi Junco. Portanto, a bibliografia mais antiga, até 1930, 1940, registra só Arrabio ou Rabi Junco. O catálogo do António Armando Temide, de 1952, também registra Arrabio ou Rabi Junco. E Sim. finalmente, os dois nomes da lista, as duas listas, aliás, produzidas pelo Germano Sacarrão, que foi uma das listas de referência do século XX, uma de 1962, outra de 1979, registram ambas unicamente Arrabio. Portanto, até 1980 eu não consegui encontrar nenhum trabalho que registasse outra variante de Arrabio. Aparece apenas Arrabio, não aparece com acento. Fui ver ao dicionário da Primeira Ano. O dicionário da Primeira Ano tem as duas entradas, tem Arrabio ou tem Arrábio, e apresenta-os como sinónimos. Mas diz que a palavra é de origem obscura, portanto, eles não sabem indicar a origem do termo. E, portanto, eu depois de consultar todas estas fontes, continuava a não conseguir descobrir de onde é que apareceu a variante Arrábio. Até que, de repente, resolvi consultar um trabalho que eu tenho aqui, que é um catálogo de nomes da autoria de João Fernandes Pereira Lopes, que foi publicado em 1979, e que tem uma compilação de vários nomes para a mesma espécie, e para esta espécie, para o Anas acuta, ele refere, entre outros nomes, ele não registra Arrabio, mas registra Arrábio, com acento, e diz que é o nome da lista do Sacarrão. Só que a lista do Sacarrão, nas suas duas edições, não tem Arrábio, tem Arrabio. E, portanto, eu estou convencido,
enfim, é uma interpretação minha com base nestes elementos, que houve aqui um erro de transcrição por parte deste senhor João Fernandes Pereira Lopes, que se enganou e meteu aquilo que foi escrito à máquina, percebe-se pelos caracteres, que se enganou e meteu um acento onde não existia, e é ele que, por um lapso de transcrição, porque ele está a imputar esse nome ao Sacarrão e esse nome não é do Sacarrão, e ele escreve a grafia a rábio. Mais tarde, depois, quando surge uma lista de nomes que acabaria por ser sucessivamente adotada pela CPEA, embora não formalmente, essa lista usa também o nome Arrábio, possivelmente vem desta lista do João Fernandes Pereira Lopes. Portanto, eu não encontro outra explicação para a origem desse nome que não seja esta. Há um erro de transcrição, num trabalho de 1979, que em vez de Arrabio, escreve Arrábio. E Pronto, a lista que eu... e pegou, não é? Pelos E pegou, e a vistos. lista que eu fiz referência, a tal que normalmente é referida informalmente como Costa et al., que é o apelido do primeiro autor, registra o nome Arrábio, não menciona Arrabio e não dá nenhuma explicação para a escolha desse nome. Portanto, eu julgo que é um erro de transcrição e, portanto, a minha conclusão após esta análise é que Arrábio é uma incorreção e que a designação correta é Arrabio. Isto é a minha interpretação face a todos estes elementos. Portanto, eu sempre disse Arrabio, foi assim que eu aprendi, e neste momento, depois de consultar estes trabalhos, penso que essa é efetivamente a variante correta. E já agora, quanto ao nome científico? Bom, o nome científico é um nome original do Linneu. Isto é uma espécie do norte da Europa e o Linneu, como sabemos, morava na Suécia e, portanto, muitas das aves da Suécia foram originalmente designadas pelo Linneu. O Linneu, como acontece com a maioria dos patos, colocou esta ave no género Anas e, portanto, o nome Anas acuta é o nome original do Linneu que se mantém, embora, como eu disse há pouco, chegou a ter variantes. Por exemplo, o trabalho do Albino Giraldes refere então como da fila acuta. Houve espécies que mudaram de género e depois voltaram ao género original. Portanto, Anas significa pato em latim, não tem nada de complexo. Quanto ao acuta, é o termo feminino de acutus, que significa afiado ou afilado, e que é uma referência àquela cauda comprida e pontiaguda que esta espécie tem. Portanto, Anas acuta significa o pato da cauda afiada, ou da cauda afilada, ou pontiaguda, ou como lhe quisermos chamar. Este pato é um pato muito bonito de se ver, é esguio e depois tem aquele pescoço comprido. Quem quiser ver esta espécie, onde é que tu recomendas que se dirija? Ora bem, este pato em Portugal é uma espécie invernante, como a maioria, não todos, mas como a maioria dos nossos patos, ou mesmo aqueles que nidificam, são muito mais comuns no inverno. Portanto, patos em quantidade é sinónimo de inverno. Nós em Portugal temos, as estimativas variaram ao longo dos anos, mas pensa-se que haverá talvez 10 mil, 8 a 10 mil, às vezes mais, arrabios invernantes, só que o que acontece com esta espécie é que ela tem a tendência para se concentrar num número relativamente reduzido de locais. Portanto, não é um pato que ocorra de forma muito dispersa pelo país, e há 4 ou 5 locais que congregam a quase totalidade da população invernante. Esses locais são o estuário do Tejo, o estuário do Sado, o Paulo do Bequilobo e eventualmente certas zonas do Algarve também. O Paulo do Bequilobo já chegou a ser o sítio mais importante para a invernada desta espécie em Portugal. Nos anos 70 tinha quase 1000 indivíduos, mas atualmente penso que o estuário do Sado, em anos mais recentes, tem sido o sítio que reúne a maioria da população. Isto varia às vezes um bocadinho ao longo dos anos. Até porque o Pulo do Bequilobo, devido às restrições de acesso, é um local difícil de visitar. Portanto, eu penso que para ver em quantidade será ou no estuário do Tejo ou principalmente no estuário do Sado, embora às vezes eles estejam lá para zonas pouco acessíveis no meio do estuário. Agora, há sítios onde ocorrem em menor quantidade, mas onde se calhar se conseguem ver muito mais perto, como nas zonas úmidas costeiras do Algarve, por exemplo, na Lagoa dos Salgados é habitual andarem lá alguns, ou na Quinta do Lago, ou na zona de Castro Marinho, e às vezes noutras pequenas lagoas costeiras também. Portanto, podem aparecer em pequenos números noutras zonas úmidas, sobretudo do litoral. Quando, olhando aqui para o site do avesportugal.info, tens umas manchas amarelas, alguns pelo interior do país, interior norte essencialmente,
representam exatamente o quê? Ora bem, as manchas amarelas nos mapas que estão no Portal Aves de Portugal dizem respeito às zonas onde a espécie aparece, sobretudo em passagem migratória, mas que não fica para o inverno. Porque nós recebemos muitos indivíduos vindos do norte da Europa, que vêm invernar à península e que atravessam, em muitos casos, o interior da península. E o que acontece é que no interior norte e centro, portanto, essas manchas amarelas que tu referes estão sobretudo nas zonas de Trás-os-Montes e da beira interior e uma parte do Alto Alentejo, são zonas em que os arrabios aparecem normalmente em outubro e novembro, aparecem alguns bandos, mas depois desaparecem. Portanto, são claramente aves em passagem, eles não ficam para invernar. Eles param em albufeiras para descansar ou para se alimentar e depois seguem mais para o sul ou para o litoral, e não ficam. Já agora convém referir que, embora nós recebamos um contingente invernante, há muitos indivíduos que vão invernar na África tropical, portanto, na zona já abaixo do Saara. O que significa que há muitos indivíduos que passam pela península nas suas migrações, mas que são migradores de longa distância e que vão invernar mais a sul. Aliás, há inclusivamente recapturas em Espanha de indivíduos anilhados, deixa-me cá confirmar, mas anilhados no Senegal e no Mali. Portanto, há alguns. Isto acontece também com as limícolas que eu já referi, espécies que nós às vezes associamos mais a serem invernantes, têm também uma importante população de passagem que vai invernar na África tropical. E, portanto, quando nós vemos bandos de arrabios, vamos imaginar em novembro, ou em fevereiro, ou em março, nós pensamos que são invernantes quase a partir, por exemplo, mas podem ser aves que acabaram de chegar da África, estão aqui de passagem e vão ao caminho do norte da Europa. Nós não conseguimos distinguir uns dos outros se eles não estiverem marcados, mas é só para chamar a atenção que eles não são unicamente invernantes, são migradores de passagem. Quando passamos para a análise da distribuição a nível mundial, esta espécie tem a particularidade de também ocorrer com bastante frequência no continente americano. Exatamente. Eles têm aquilo que se chama uma distribuição holártica, holártica com H. Este termo é usado para as aves que se distribuem pelo hemisfério norte de ambos os lados do Atlântico. Se só ocorrem no Velho Mundo, como seja Europa e Ásia, diz-se que tem uma distribuição paleártica. Se ocorrem só na América do Norte, tem uma distribuição neártica. Se ocorre tanto na Europa e Ásia como na América do Norte, então dizemos que tem uma distribuição holártica, que é o caso então deste pato que, como nidificante, tem uma distribuição holártica. Eles nidificam, grosso modo, acima dos 50 graus de latitude norte, embora pontualmente possam nidificar mais abaixo, o que na prática significa países do norte da Europa, portanto, Escandinávia, Finlândia, Báltico e depois Rússia, Cazaquistão até ao norte da China, e depois do outro lado do Atlântico será no Alasca, no Canadá e na parte norte dos Estados Unidos, da parte dos 48 estados, sem contar o Alasca, portanto, na zona ali dos Grandes Lagos e afins. E depois eles são quase totalmente migradores e vão invernar, no caso das populações americanas, vão invernar no sul dos Estados Unidos, no México e na América Central, e no caso das populações do Paleártico, invernam no centro e no sul da Europa, na África tropical, como eu disse, e também no sul da Ásia, numa zona que vai desde o Médio Oriente, passando pela Índia até ao sul da China. Portanto, é uma ave migradora de longa distância, mas sim ocorre de ambos os lados do. E há um dado muito curioso que talvez ajude a explicar isto: é que há movimentos. Repara, para começar, esta espécie é monotípica, o que é curioso para uma espécie que ocorre de ambos os lados do Atlântico. Exatamente, pois. É. Isso era uma coisa que eu te ia perguntar, é se havia subespécies desta espécie, porque Não, realmente faz-me não uma há certa confusão não subespécies. ter visto nenhuma referência a isso. Não, há casos muito curiosos de aves anilhadas no Canadá e que foram recapturadas poucos dias depois na Grã-Bretanha. Portanto, eles fazem migração transatlântica, o que significa que há intercâmbio entre populações e que elas se misturam, e se elas se misturam com muita frequência, isso dificulta uma evolução mais independente, não é? Portanto, quando as duas populações estiverem em contacto permanente, elas não é impossível, mas é mais difícil evoluírem separadamente do que se elas estiverem isoladas, não é?
E neste caso sabe-se com recurso à milhagem que há de facto migração transatlântica. Além de que eles migram para ilhas, migram para acho que é para o Havaí e para outros sítios, portanto eles podem perfeitamente cruzar os oceanos. Aliás, é muito curioso, porque nos últimos anos até tem havido bastantes observações feitas por observadores portugueses que estão a fazer observação de aves marinhas, portanto estão em sítios como, por exemplo, o Cabo Raso, ali ao pé de Cascais, e de repente passam bandos com dezenas ou centenas de arrabios, assim, a voar sobre o mar, ao longo da costa. O que significa que durante o dia, e tem havido muitos avistamentos destes, com grandes bandos, o que significa que este é um pato que aparentemente não tem problemas em migrar sobre o mar. E isso talvez ajude a explicar um bocadinho estes movimentos deles irem parar arquipélagos no meio do Pacífico ou de fazerem migrações transatlânticas. Portanto, embora seja um pato que nidifica em água doce, eles aparentemente, digo eu, não têm grandes problemas com voar então nesses ambientes marinhos. É porque realmente não é surpreender, ao fim e ao cabo, porque eu realmente ao olhar aqui para o mapa também da distribuição no site do eBird, há registros de observação dessa ave mesmo lá no cucuruto do mundo, não é? Portanto, dá a sensação que eles não são assim muito esquisitos em relação a para onde vão. No cucuruto do mundo estás a falar quê? No Ártico, não é? Sim, sim, lá mesmo para cima da Groenlândia, daquelas Sim, ilhas. eles vão nidificar na tundra, porque eles nidificam em zonas mais ou menos abertas, com água, normalmente água doce. Sabes que naquelas latitudes elevadas, durante a maior parte do ano está tudo gelado, mas depois, quando chega ao mês de junho, julho, a temperatura aquece, todo esse gelo se transforma em imensos lagos, e depois, como há uma abundância de invertebrados e de alimento, há ali muitas condições para as aves nidificarem, e há muitas aves aquáticas que vão até ao norte para se aproveitar disso. Aliás, da população europeia, o país que tem um maior efetivo nidificante é de longe, mas de longe, a Rússia. Porque a Rússia também tem uma extensão, um país grande, e depois tem uma enorme extensão de zonas de tundra, com lagos e muito habitat favorável, e portanto pensa-se que na Rússia haverá qualquer coisa como 150 a 180 mil indivíduos. Indivíduos nidificantes, portanto, e em termos de. Isto representa para aí. Não, peço desculpa, casais nidificantes, estava a dizer mal, 150 a 180 mil casais nidificantes, o que representa para aí 80% da população europeia. Portanto, nos outros países a população é mais marginal. Efetivamente, há muitos que vão para a Rússia, e há recapturas em Portugal de aves vindas da Rússia, embora haja mais de outros países, porque na Rússia se faz muito menos anilhagem, lá naqueles sítios remotos onde eles nidificam. Mas muitos dos arrabios que por cá aparecem provavelmente são oriundos da Rússia. Eh, Sim. o estatuto, digamos, de ameaça desta espécie em Portugal, enquanto invernante, não enquanto nidificante, não é? Ele só está aqui definido enquanto invernante, é least concern, mas deixou-me aqui uma certa curiosidade o facto dele, ao nível da Europa, ser considerado como uma espécie vulnerável. É verdade. Há aqui uma aparente contradição, mas eu vou um bocado interpretar isto. Em Portugal, eles estão como pouco preocupante, está-se a referir à população invernante, como bem disseste, e em Espanha também está como pouco preocupante. Na Europa está como vulnerável, só que este estatuto na Europa não se refere à população invernante, e sim à população nidificante. Porque a população invernante na Europa até está a aumentar, só que a população nidificante diminuiu qualquer coisa como 38% em 17 anos, que é uma diminuição bastante acentuada. E isto em grande parte devido à diminuição da população russa. E, portanto, esta quebra populacional de 38% em 17 anos já se encaixa naqueles critérios quantitativos de ser um declínio suficientemente rápido para colocar a espécie na categoria de vulnerável. Enfim, haverá vários fatores a contribuir para isto. Eu estive a ver no site da BirdLife quais são os fatores de ameaça. Entre as principais ameaças para esta espécie estão identificados a perda de habitat nos locais de reprodução e de invernada, a poluição, porque nós sabemos que as aves aquáticas são um bocado sensíveis à poluição das águas, a drenagem de zonas úmidas, a extração de torfeiras, que é um problema também nas zonas onde eles se reproduzem, e depois também podem ser vítimas de doenças, nomeadamente de botulismo das aves e da gripe aviária, que é uma doença que periodicamente aparece, ainda recentemente houve alguns surtos, e que podem afetar imenso as aves aquáticas, em especial também os patos.
Depois, em certos países, há ainda alguma pressão venatória, portanto, pressão de caça, e até há pouco tempo havia na Islândia também a tradição de recolher ovos desta espécie. Portanto, há aqui uma série de fatores que poderão, no seu conjunto, estar a contribuir para o declínio que se tem observado na população europeia. Sim, Já senhor. agora, Diz. um bocadinho na sequência de um aspecto que tu levantaste na conversa sobre o pato de bico vermelho, que tinha a ver com a questão da muda, eu na altura dei assim uns números um bocadinho por palpite, mas entretanto encontrei alguns dados curiosos que, embora estes digam respeito ao arrebio, provavelmente aplicam-se a outras espécies também. Então, nós já referimos que a muda das primárias é feita de forma síncrona nos anatídeos, ou seja, eles perdem as primárias e as secundárias, as penas de voo perdem todas de uma Todas ao vez e, mesmo tempo, não portanto, é? há um período em que eles não conseguem voar. E então eu encontrei uma referência que diz que no caso dos machos, esse período é 27 a 30 dias, portanto quase um mês. Ora, eu Exato. tinha dito que deveria ser 3 ou 4 semanas, acho que foi esse valor que eu referi, portanto não andei muito longe, mas aquilo foi palpite, agora verifiquei mesmo. Sim, No caso e das depois há aquele fêmeas, fator também, não é? Que as fêmeas só mudam depois dos machos, não é? pois, nas Eh, fêmeas é dado aqui um período de 36 dias, pelo menos em alguns indivíduos que foram seguidos por rádio, não é? Por telemetria. E no caso de fêmeas que estavam em cativeiro, eles até conseguiram medir a taxa de crescimento das penas novas e obtiveram uma medida de 4,2 milímetros por dia, que é imenso, quer dizer, isto cresce depressa, não é? 4 milímetros por dia, mas é engraçado porque nós sabemos que as tem penas mesmo que ser, não é? Quanto mais tempo tem, demorar. mas o que eu digo é, nós sabemos que as penas crescem e obviamente aquilo não demora um ano a crescer, mas ter uma métrica, ter um valor concreto ajuda-nos a perceber muito melhor a rapidez do ritmo de crescimento do que simplesmente achar que aquilo leva um mês e estamos assim a fazer cálculos de cabeça a ver quanto é que aquilo dá, mas eles tiveram mesmo a medir, portanto há aqui este, é uma curiosidade, mas achei interessante para referir, para ficarmos com uma medida mais precisa de taxa de crescimento. Um, e pronto, em relação, queria referir ainda outra curiosidade que é, enfim, possivelmente desconhecida para muita gente, que é, em Portugal há um registro de nidificação que foi feito na Comporta, perto do Estuário do Sado, em 1943, pelo Coverley, que era um cidadão inglês que viveu muitos anos no Porto, um registro, mas em Espanha há uma série deles. Em Espanha, ele já nidifica aparentemente de forma algo irregular. O primeiro registro é de 1902 em Doñana, mas aparentemente em anos chuvosos podem nidificar algumas dezenas de casais em Espanha, quer na Andaluzia, quer nas lagoas de Castilla-La Mancha, quer noutros locais. Mas eles são um bocado oportunistas no sentido de que podem nidificar em números razoáveis em anos úmidos, quando há água em quantidade razoável, mas em anos secos não nidificam de todo. Portanto, há flutuações populacionais em função dos níveis de precipitação e da quantidade de água que esteja depois nas lagoas e nas represas. Quando diz não nidificam, quer dizer, naquele sítio, não é? Provavelmente Não, naquele procurarão sítio, outros sítios para nidificar, não é? sim, eles mudam de uns sítios para os outros, mas eu digo, se for um ano muito seco, porque nós temos anos secos em toda a península, quase, se for um ano muito seco, pode praticamente não haver nidificação. Portanto, isto acontece com outras espécies, que em certos anos são mais numerosos do que noutros, acontece muito com aves aquáticas, porque, olha, como os flamingos às vezes, em certos anos não nidificam de todos, e noutros anos podem nidificar numa data de sítios. Portanto, o que se sabe é que há algumas flutuações importantes de ano para ano em função do nível das águas. Não estou a dizer que não nidifiquem de todo, mas há anos em que eles claramente são mais comuns. Enfim, comuns aqui estamos a falar de umas escassas dezenas de casais, não são muitos. Claro, claro. Mas, porque isto é um pato do norte da Europa, claramente, e é na Rússia e a seguir é na Finlândia que está a maior parte da população. Mas há depois assim uns pequenos números noutros países do centro e do sul da Europa, e fica então esta informação que há assim uma população nidificante muito escassa em Espanha e que há um registro de nidificação então em Portugal que foi em 1943. E agora acho que temos que ficar por aqui porque estamos no limite do nosso tempo. É uma questão do pessoal ficar atento, não é? E verificar se conseguem fazer mais observações dessas, não é? Agora há mais pessoas a fazer observação de É aves verdade, também, é verdade. podemos juntando mais essa informação. Também fica aqui a informação de que o vinho Tinta Rabiu Alentejo também está em promoção numa... Eu Está acho que bem, agora a quantidade de vinhos com nomes de aves é espetacular e é eu não, verdade, sim senhor. não deixei de deixar piada aqui esta. Está em promoção, 2,99 a garrafa. Muito bem.
Ok, Sim, senhor. então pronto. Gonçalo, muito obrigado por mais Vamos esta fechar esta conversa. conversa e passar Vamos ao próximo discutir. pato, não é verdade? Exatamente. O próximo há de ser então outro pato. Outro pato. Cá nos veremos. Sim, senhor. Ou nos ouviremos. Até à próxima. Até breve.